Então, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. É muito importante, né, o que Pedro fala a respeito do testemunho de Jesus Cristo. Ele fala com firmeza, porque ele afirma que andou com o Senhor Jesus Cristo, ele viu a sua face e ele andava com ele. Então ele diz que não seguia fábula, né, inventada por mão humana, inventada por pessoas, mas ele mesmo contemplou ali o Senhor Jesus Cristo, porque ele ensinava, né? Ele acompanhava este homem chamado Jesus, o Mestre, o Salvador, conhecido como o Messias que havia de vir, mas a maioria rejeitaram a Jesus Cristo, preferiram seguir as fábulas. É muito triste, né? E hoje não é diferente, as pessoas continuam adorando somente aquilo que vê. Não quer nem saber se foi proibido por Deus, não quer saber se Deus disse não faça, não adore. O povo, a maioria não quer nem saber. Isso é muito triste. Porque, irmãos, eu também andava nesse mesmo caminho de treva, não conseguia enxergar. A pessoa é como se estivesse dormindo, não quer nem saber quando a pessoa fala de Jesus Cristo, o que ressuscitou. Não estou falando do Cristo morto, que as pessoas veem que lá não é o Cristo, né? É uma fábula criada pelo homem, mais uma fábula, né? Uma fábula falando literalmente não é uma fábula, porque Jesus existiu, mas a pessoa que criaram, dizendo que é Jesus, isso é uma fábula, isso é uma mentira, porque não era Jesus Cristo, nunca foi ele. Então é uma mentira, não é uma fábula, porque Jesus existiu, né, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo pastor, e a existência de Jesus é provada arqueologicamente. Então observamos que temos ali o historiador Flávio Joséfo, que era judeu. Então ele relatou ali, ele foi contemporâneo dos apóstolos e ele escreveu um pouco ali, citou Jesus, citou também os apóstolos, algo muito importante. E além também de registros históricos sobre Jesus, sobre os santos apóstolos, sobre Jerusalém. Então Jesus realmente existiu e foi o homem na qual fez a vontade do Pai Celestial. Então até a própria história, a arqueologia confirma, mas a base maior que nós temos são as Santas Escrituras, provando que ele é o Messias, Salvador e Filho de Deus. Corretamente, por isso que Pedro, quando ele afirma que no versículo 15 e 16 de segunda carta que ele escreveu, ele diz: porque não vos fizeste saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, louvado seja Deus. Então ele afirma aqui que não seguia fábula, ele estava seguindo algo que ele conheceu, né? E que Jesus Cristo era uma existência viva de Deus, que nasceu, foi criado no meio do povo, não foi algo criado da imaginação humana, mas foi uma pessoa viva que nasceu para salvar a humanidade, uma pessoa que veio a esta terra e fez a vontade de Deus, mesmo que sofrendo a maior penalidade de rejeição até mesmo do seu povo, mas Jesus Cristo é uma fórmula existência de Deus
veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E hoje nós vamos continuar falando para que as pessoas não venham cair em fábula. Paulo também afirma, e ele disse bem claro em Tito capítulo 1:14, ele disse: vos não ocupe com fábula judaica, nem com mandamentos de homem desviado da verdade. Ele é bem claro, né, irmão Nathaniel? Ele diz bem claro: não se ocupe, né, com fábula judaica, nem mandamento de homem desviado, né, homem que desviaram da verdade, porque são milhares de pessoas que preferem manter a mentira do que deixar a mentira de lado, porque a mentira, eles têm seus próprios fundamentos, mas não querem deixar. Por quê? Porque eles já afirmaram para as pessoas que seguem ali que era verdade, e hoje eles têm vergonha de dizer que se enganaram. Tem pessoas aí com 10, 20, 30, 40 anos, aí chega: olha, meu povo, eu me enganei, né? Eu li a Bíblia, mas eu não entendi. Ele não vai dizer isso, ele prefere manter a mentira, né? Que mesmo enganado, e continua enganando o povo, porque ele não quer descer do seu pedestal, ele não quer descer do seu trono, porque ele já afirmou a mentira e não quer desfazer que é uma mentira. Mas a Escritura derruba tudo por terra o que é mentira. Então a palavra de Deus é bem claro. Existia uma personagem chamada Lilith, é o que nós vamos falar dela hoje, que já vem há muito tempo. As pessoas criaram mais um personagem de mentira, e muitos têm acreditado, né, irmão Nathaniel? Muitos têm acreditado nessa mentira depois que surgiu. Vamos ver mais uma mentira que diz: o que é uma fábula, irmão Nathaniel? Você pode ler para mim o que é uma fábula? O que Vamos diz, lá, né? Para o que diz o dicionário da língua portuguesa? O que é uma fábula? Vamos lá, que é o seguinte: em poucas palavras, uma fábula é a narração de aventuras e de fatos, imaginários ou não, lendas, ficção, historietas. Também se define como sendo um texto basicamente ficcional, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Outra característica desse gênero é apresentar um ensinamento moral, fazendo uma alusão a comportamentos humanos, por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Hoje é tanta fábula, né, irmão Nathaniel? Ali na Grécia eles criam tanta fábula. Eles criaram fábula de um homem com corpo de cavalo e a metade do corpo gente, né? Porque diz que foi uma má informação, foi amaldiçoado, e por isso que nasceu daquele jeito. Outros nascem com a parte de o corpo de bode, outro com o corpo de gente, até chifre tem. Então são tantas fábulas que eles criaram, né? Tanta mentira, e as pessoas realmente acreditam. Então as mentiras que criaram ali no Egito, né, irmão Nathaniel, são tantas coisas, como adorar o sapo, né? O deus do rio, do Rio Jordão é o sapo, né? Deus sapo. Tem o deus boi deles, tem o boi, que tem o lobo, tem muitas coisas que eles criaram ali, e as pessoas adoram, né? Tem o gato também, que eles acreditam que o gato é o que espanta, né, os maus espíritos à noite, e todos eles acreditavam que à noite não poderia sair porque existia maus espíritos, e todos eles criavam um gato, irmão Nathaniel, que era para defender ele desses maus espíritos. Eles tinham medo da escuridão, por isso que eles foram ali. Cada praga que veio sobre o Egito era uma mentira que eles acreditavam, né? E que Deus mostrou que nenhum dos deuses deles poderia salvar eles. Todos os deuses deles envergonharam eles. Então o que acontece? Mesmo assim, Deus mandou as 10 pragas para provar que realmente todos os deuses que ele acreditava
eles envergonharam ele e Deus fez prodígio e maravilha através de um homem chamado Moisés. E a única forma deles cair em si foi quando foi a morte dos primogênitos. Enquanto isso aí, Deus endurecendo o coração deles para eles ver até aonde Deus realmente tem poder e até onde os deuses deles era limitado. Mas nosso Deus não é ilimitado. Louvado seja Deus. Então vamos ver o que significa mais outra cultura que já existia no meio do judaísmo. Como diz, na cultura judaica, quem foi Lilith, irmão Nathaniel? Quem foi Lilith? Vamos ver na história. Como foi que surgiu essa história? Diz o seguinte: um dos muitos mitos, lendas e fábulas judaicas trazida da Babilônia fala da criatura Lilith como sendo um demônio feminino que faz parte do folclore judaico desde a Idade Média. No folclore judaico, ela foi a primeira mulher de Adão. Em uma publicação da revista Super Interessante, temos que, segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos que compõe a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão, portanto, antes de Eva, mas ela negou-se a deitar sob ele na hora do sexo, por não se sentir inferior, e em protesto abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith recusou retornar ao Éden. Castigada a ter 100 abortos por dia, Lilith se torna uma espécie, graças a Deus. Então vamos aqui dando continuidade. Lilith se torna uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Na Cabala, que é judaica, ela é apresentada como a primeira mulher de Adão, personagem bíblico em uma das passagens da história bíblica. O demônio feminino é acusado de assumir forma de serpente e influenciar Eva a provar o fruto proibido. Já na mitologia hebraica, com citações no Midrash Talmud, Lilith também é vista como um demônio. Aí é uma mentira muito, como diz, cabeluda, né, irmão Nathaniel? 100 abortos por dia, né? Já pensou quantos ela engravidava quantas vezes por minuto, né? Por minuto quase, né? Em 10 minutos, vamos ver, 10 minutos, dava nem mais de que 10 minutos. Menos que 10 minutos por dia que ela engravidava. Porque tem 60 horas, né? 60 horas, um dia. 60 minutos, um dia, né? Dia uma tem hora, 24 né? horas. 24 horas. Então dava o que aí? Cada hora tem 60 minutos. 24. Vamos lá, vamos ver se dá. Dava quase... vamos ver quantos minutos dava aí. Quantos abortos por dia? 100? Um dia tem 1440 horas. Aliás, minutos. 1000. Então dava quase em 10 minutos. Menos, né? Amém. Então, 12 horas. Por dia ela tinha 100 abortos. Então é uma mentira cabeluda que foi criada aí. Veja bem, já pensou se foi criada da poeira? Mas Deus criou Adão do pó da terra. Aonde é que está escrito que surgiu a mulher da poeira ali? Deus criou Adão e soprou ali, como fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem do pó da terra. O homem não tinha vida, então Deus soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente. Então fala que ao passar ali, Deus criou a mulher em seguida, né? Como dá o esclarecimento no capítulo 2, que Deus pegou a costela de Adão e criou a mulher. E onde foi que eles encontraram essa história, né, irmão Nathaniel? Onde foi que eles criaram, como eles criaram uma mentira dessa tão cabeluda? E a revista Super Interessante lançou isso para confundir mais a mente do povo.
E muita gente vem acreditando nisso. Vamos ver mais a história. Outra nação fala de Lilith. Qual é a outra nação que fala de Lilith, irmão? Vamos ver essa história. Bem interessante, caríssimo pastor. Diz assim: ela é adorada como uma deusa na religião pagã Wicca. Originalmente, a rainha dos céus sumeriana representa o poder da mulher, poder este exercido sobre ela mesma, mostrando a independência e a autonomia feminina. O registro mais antigo dessa figura está nas gravaturas dos amuletos de Asiatash, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes na demonologia suméria do terceiro milênio a.C., na época de Gilgamesh, poema mesopotâmico de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como um demônia, ou seja, Lilith já era conhecida antes de escrever o livro de Gênesis. Outros textos dão a entender que ela foi a mulher do diabo, ou de tal anjo chamado Samael. Já na mitologia da Babilônia, Lilith era um demônio com o corpo de mulher que vivia no inferno e seduzia os homens, levando-os à perdição. Eita, mais um aí. Disse que era mulher, não quis ser mulher de Adão, né? Fugiu do Éden porque não queria deitar com Adão. Agora passou a ser mulher do diabo. Eita, cada história, né? E depois passou a ser a deusa deles, a rainha do céu. Meus queridos, mas é tanta mentira, né? Então, assim, que tamanho fica, né? Para essas pessoas, que tamanha mentira, que tamanha vergonha vão ficar diante de Deus essas pessoas que acreditam numas fábulas dessa que surgiram de tantos anos atrás, com tanta mentira, e a palavra de Deus não afirma nada disso, né? Só umas histórias que foram criadas. Então vamos ver também porque antes dos mitos, lendas e fábulas são perigosos. Por que são perigosos, irmão? Porque antes muitos mitos e lendas e fábulas são perigosos. Por que elas são perigosas? Vamos ver Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para mais essa leitura. Você está entendendo? Então, muito obrigado por essa palavra. O Eterno de Israel abençoe você sempre. Louvado seja Deus. Então vamos entender nas Santas Escrituras, sendo abençoado pelo Eterno nosso Deus. Aleluia, graças ao Senhor que sempre é bendito e santo. Então nós temos a passagem aqui, louvado seja Deus, para nós entendermos aqui das Santas Escrituras. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que ele venha a ser sempre exaltado e adorado. Vamos aqui, louvado seja Deus. Essa primeira passagem aqui. Mateus 28, versículo 11 a 15. Pronto, então já estou aqui aberto. Louvado seja Deus. Diz aqui o seguinte: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reuniram-se ele em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Porque a pergunta é: por que antes mitos e lendas e fábulas são perigosas? Porque até hoje, preste bem atenção, até hoje essa mentira entre os judeus tem rolado até hoje, dizendo que Jesus não existiu, que Jesus não ressuscitou, que é uma mentira do povo, dos discípulos, que Jesus não ressuscitou. Os soldados mesmo que estavam ali contemplaram os anjos,
que retiraram a pedra, contemplaram Jesus sendo ressuscitado, mas mesmo assim eles foram persuadidos a mentir, foram comprados, foram subornados, né, para que eles não contassem a verdade. E essa mentira até hoje está sendo divulgada entre os judeus. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles acreditam que Jesus Cristo é igual a Maomé, né? A maioria pessoalmente os muçulmanos, mas a maioria do judaísmo não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, e isso é uma mentira que tem difundida até hoje. Vamos ver mais, 2 Timóteo 4:4. Vamos lá para essa leitura abençoada. Então, só prosseguindo aqui para você entender. Então, boa citação para a gente corroborar o nosso entendimento, ou seja, não é porque os judeus acreditam em algo que nós vamos também acreditar. Então, os judeus, eles têm fábulas também. Então, os judeus, eles não creem no Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, nós também temos que obedecer à verdade. Diz o seguinte: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quer dizer, que hoje é o que eu já falei antes, as pessoas se entregaram à fábula e se recusam a ouvir a verdade. Vamos ver ainda 1 Timóteo 1:4. Amém. É só voltando aqui às escrituras, diz o seguinte: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Capítulo 4:7. Amém. Vamos aqui. Diz o seguinte, graças a Deus: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Amém. Paulo conhecia muito essas histórias, por isso que ele estava ali advertindo os novos discípulos, os novos pessoas, novos convertidos que tinham aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele estava advertindo: vocês têm que ter cuidado nessas fábulas de velha caduca, né? Que isso quer dizer que isso aí só traz a perdição, e a maioria vão deixar de ouvir a verdade para seguir essas fábulas. E realmente hoje as pessoas preferem seguir fábulas, mitos, do que acreditar no que está escrito. Então, que Deus abençoe. Eu espero que tenha servido para você esta palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmão Nathaniel, tem algum comentário? Temos sim, caríssimo pastor Medeiros. Glória, aleluia. Vamos agora para os comentários aqui. Então, a gente fica muito feliz por sua sintonia nessa programação, graças ao Senhor nosso Deus.